Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu vou trazer um tema diferente. Eu vou começar uma série de vídeos em que eu vou trazer alguns mistérios que nós temos no nosso mundo e vou trazer evidências e fatos a respeito desses mistérios para que nós possamos chegar às nossas conclusões. E o vídeo de hoje então vai ser sobre Atlântida, o continente perdido da Atlântida. Acredito que todo mundo já ouviu falar nesse nome, né? Então hoje eu vou trazer alguns fatos históricos e também alguns relatos de algumas obras espíritas e até mesmo obras científicas. Bom, essa história ganhou um pouco mais de notoriedade e um pouco mais de ênfase lá no mundo antigo ainda, quando Platão, em suas obras, relatou conhecer e saber da história de Atlântida e das suas cidades, né, nesse continente. Nessa obra, ele relata a queda desse império e desse continente, trazendo algumas questões à tona, né, como uma civilização antiga que não está nos livros de história e que existiu e foi muito pujante. Então, isso acabou acendendo um nível de curiosidade, tanto nos cientistas pós, né, Platão, como na população em geral. Tanto é que muitos desses cientistas acabaram fazendo muitas buscas, né, e através do oceano e através dos continentes em busca de resquícios dessa civilização. Nós podemos fazer o link com essa história de Atlântida e de queda do continente, fundamento do continente, né, com algumas obras que nós temos, né, dentro da cultura mais pop, né, digamos assim. Até o próprio Júlio Verne, conhecido pelos seus livros, né, Mil Léguas Submarinas, Viagem ao Centro da Terra e outros, em que ele relata o encontro com essa cidade, né, submergida no oceano. E temos também diversas culturas, né, até a nossa própria cultura cristã ocidental, que relata questões sobre dilúvios, né? Temos a cultura hindu também, que fala sobre dilúvios, sobre terras que sofreram hecatombes e que acabaram afundando no oceano. Temos a cultura egípcia, que também fala disso. Temos grandes epopeias mesopotâmias de Gilgamesh, que falam também sobre quedas de continentes. Temos o grego Deucalião, temos o Viracocha dos Incas, temos as culturas americanas, entre os maias, entre os astecas, entre os toltecas, entre a cultura chinesa, a cultura hindu, todos os povos asiáticos, os povos africanos, os povos europeus e todas as culturas da Terra. Basicamente, todas têm então esse relato de um dilúvio que aconteceu há muitos anos atrás. Mas qual é a origem de fato dessa história? O que liga todas essas culturas que muitas vezes não tinham conexão, não se conversavam? Nos tempos antigos não tínhamos a facilidade que temos hoje, né, para conversar e para passar essas histórias. Então, como que todas essas culturas possuíam um relato muito semelhante, com as suas particularidades dentro da sua cultura, mas que de âmbito geral eram a mesma história? Vamos então às fofocas espirituais, o que os livros espíritas, espiritualistas, né, ou escritos através da mediunidade, nos trazem, né? Tem um livro muito interessante sobre isso, o nome dele é Atlântida e Lemúria. Esse livro nos traz os fatos por trás da história, né, os fatos científicos, o que foi descoberto, né, pela ciência a respeito desse continente, e também nos traz as ditas fofocas espirituais, né, relatando em como era a vida de fato, né, na Atlântida, o que aconteceu, né, o porquê aconteceu e assim por diante. Então, começando pela sua localização, né, para a gente poder acompanhar toda essa história na nossa imaginação, é importante que a gente tenha a localização já previamente na nossa mente, né? Então, segundo essas fofocas e essas histórias, a localização da Atlântida ficava entre o continente norte-americano e a Europa, né? Então, entre os Estados Unidos e a Europa, descendo por toda a América Central e vindo até mais ou menos na altura do Rio de Janeiro. Então, era um continente muito vasto, né? Não era uma simples ilha, né, como muitas pessoas acreditam que seja, segundo esse livro, né? Então, as evidências desse livro apontam que tínhamos diversas culturas espalhadas nesse continente, né? Culturas que depois deram origem a vários povos espalhados pelo mundo. Por se tratar de um continente que ia de ponta a ponta do Oceano Atlântico,
Então, no momento da fuga, que depois a gente vai entender o porquê, desses povos eles acabaram colonizando vários locais da Terra. Desde os povos que nós conhecemos como indígenas, né, os aborígenes americanos, os incas, os maias, os astecas, os toltecas, todos relatam na sua cultura a migração de terras distantes vindas do leste, como se viessem de barco, né? Eles trazem toda uma alegoria por trás das histórias, mas analisando ela, ela fala justamente isso, né? Que acabaram vindo das terras do leste e abarcaram nesses locais. Temos também, na cultura nórdica, por exemplo, temos também relatos em que contam ao contrário, né? Como se eles tivessem vindo das terras do oeste, fugidos de grandes cataclismas. Então essa história acaba casando, né? Povo da Europa veio do oeste, povo da América veio do leste. Então tinha alguma coisa no meio aí que combinou com essa fuga, né? Também os povos africanos, os povos de pele mais escura, povos negros, também têm essas histórias, né, de fuga, vindo de terras distantes e tudo mais, e também teoricamente originários desse mesmo local. Até, inclusive, o próprio Egito, né? Onde nós temos a referência a essa terra da Atlântida nas próprias pirâmides, que seria a arquitetura mais famosa, né, do Egito, desse país. Então essa localização que eu falei, ela acaba sendo um pouco complexa, porque nós temos essa mudança e esse afundamento desse continente em várias etapas, né? Esse livro destaca 4 dessas etapas, né? Uma que ocorreu há muito tempo atrás, na época do auge populacional, científico da Atlântida, que ocorreu há mais ou menos 800 mil anos atrás, em que o continente teve a primeira queda, né? O primeiro afundamento desse continente, e depois acontecendo de novo há 200 mil anos atrás, depois a 80 e depois a 9.564 anos antes de Cristo, que foi a última e a derradeira queda, né, afundamento desse continente. Então, esse fato geográfico, para a gente se localizar, ele é um pouco complexo. Por quê? Porque teve vários momentos, né, desse continente. Então, ele, no total, ele ocupou todo esse espaço, mas aos poucos ele foi diminuindo. Antes de entrarmos no contexto da vida nesse continente, eu quero trazer algumas evidências de que ele realmente existiu, né? De que esse continente não é simples imaginação ou invenção dos escritores. Mas como eu falei, eu gostaria que todos que vissem esse vídeo pudessem raciocinar por si só, né? Enfim, chegar às suas conclusões. Não sou eu que estou falando, não é ninguém específico, né? São várias obras e relatos que eu trago nesse vídeo para que todos possam se localizar e chegar às suas conclusões. Então, a primeira evidência, o primeiro fato que eu trago são as expedições, né, feitas principalmente aqui no Oceano Atlântico, em busca de cidades que foram afundadas ou de evidências desse fato, né? Temos uma expedição muito famosa, Challenger, que foi uma expedição britânica-americana, em que eles acabaram encontrando uma cordilheira, né, que encontra-se na região profunda do Oceano Atlântico, e que as evidências apontam que essa cordilheira não era submersa há tempos atrás e tempos não muito distantes pelos fatos encontrados, né? Então aí temos já um primeiro fato curioso, né? Acaba casando com a história que a gente conhece, né? Então uma cordilheira que não era submersa, né? Que era acima do nível do mar, agora encontra-se abaixo, sendo que o local é exatamente o local onde nós temos as histórias, né, sobre a Atlântida. E o segundo fato, a segunda evidência que nós temos são a fauna e a flora, espalhadas por continentes separados por vastas áreas de mar, né, de oceano. Temos um problema bem curioso, assim, né, que é o problema da bananeira, conhecida pelos botânicos e pelos biólogos, que basicamente é a dificuldade que nós temos em cultivar essa planta, né, a bananeira. Ela não tem semente, né, a banana não tem semente. Então eles se questionam em como essa planta existe em várias regiões tropicais no mundo, né, tanto na América como na Ásia, na própria África, e é uma questão bem difícil de ser compreendida, né, pelos botânicos, porque o transporte dela
por navios, né? Que se fosse assim dado há alguns tempos atrás, seria muito difícil, né? Dela sobreviver e depois dela ser plantada e tudo mais. E ela não conseguiria passar se ela viesse nascendo pouco a pouco, né? Dentro dos continentes, ela não conseguiria passar pelas zonas mais frias, né? Pelas regiões de gelo ou que não fossem áreas tropicais. Então é um problema bem curioso, mas que acaba somando, né, nessas evidências. Mais uma questão, né? Temos também a própria fauna, né, animais muito semelhantes no continente americano, no continente africano, que acabam sendo continentes muito distantes e que se fosse apenas pela migração dessa fauna, ele teria se tornado muito diferente, né, fisiologicamente e fisicamente falando. Vamos ao terceiro fato, um fato muito curioso também, que são a questão dos homens agora, né? Temos uma língua dentro da Europa que é o idioma basco. E também é um idioma que os linguistas têm muita dificuldade em compreender a sua origem e a sua vertente, né? A maioria das línguas europeias tem sua vertente indo-europeia ali, né? Vindo do saxão ou do latim, mas com a mesma linhagem. Porém, o idioma basco, ele é um idioma que não tem semelhança nenhuma com as línguas europeias, mas tem uma similaridade muito grande com as línguas americanas, né? Com as línguas aborígenes, indígenas. Então, levanta um questionamento bem curioso, bem estranho, de como isso é possível, né? Como uma língua europeia que nasceu naquele local em que ela está atualmente, não veio transmigrada, teoricamente, tem uma ligação com as línguas americanas, com as línguas aborígenes americanas. Então temos aí a terceira evidência. A quarta seria a similaridade entre as culturas do Novo e do Velho Mundo, né? Da cultura do continente americano com o continente europeu. A similaridade da palavra Deus entre as línguas derivadas do sânscrito, né? Que são todas as línguas europeias e hindus, e também das línguas americanas, né? Dos aborígenes, dos indígenas, que tem uma similaridade muito grande entre essa palavra e entre as suas culturas em si. E a quinta evidência seria aquela em que eu já citei anteriormente, né, que são várias culturas citando essa história de dilúvio, né, essa história de continente afundando e de cataclismas muito grandes. E tem uma curiosidade também sobre os toltecas, né, que são um povo que colonizou todo o México, em que nos relatos dos seus povos, eles dizem que a origem do seu povo é de um lugar chamado Aztlán, né? Ou Atlan, né? Pode ser traduzido das duas formas. Então, olha só que curioso, né? Aztlán, Atlan, né? Da onde que eles tiraram isso? Então, dito isso, vamos às curiosidades, tá? Não vou me estender muito, porque a parte que eu queria nesse vídeo era justamente trazer esse questionamento, né? Mas as curiosidades e fofocas espirituais nos relatam algumas questões bem interessantes sobre como era a vida, né? Então, na Atlântida. Temos, por exemplo, a história dos transportes, né? Os livros de história, principalmente livros mediúnicos, trazem o fato de que esse povo dominava uma energia que nós conhecemos como energia vril. Não se sabe exatamente o que é, de fato, essa energia, mas é como se fosse uma energia movida pela força mental. Então, eles se deslocavam com seus veículos, né, com suas frotas, como se levitando, voando, né, por todos os locais. Tinham também uma vida muito mística, né, digamos assim. Tinham a magia, a bruxaria, entre aspas, né, muito desenvolvida, em que todos de alguma forma se envolviam com isso. E, inclusive, o mau uso dessas energias e desses conhecimentos esotéricos foi um dos motivos da queda, né, da Atlântida, segundo esses relatos e esses livros, né. Então, falando um pouco da sua queda e seus motivos, ao que se sabe nessas evidências, nessas obras, foi que lá no início, então, desses 4 períodos que eu falei de queda, né, há 800 mil anos atrás, ocorreu uma guerra muito violenta entre 2 reinos, né, que eram opostos, né, eram inimigos, digamos assim, na Atlântida. E essa guerra acabou evoluindo
para uma guerra nuclear, né? Inclusive muito similar, né, ao que vivemos hoje, né? Essa tensão. Então, a diferença é que de fato aconteceu essa guerra e que depois de ter, né, destruído e explodido essas bombas, houve um grande desequilíbrio na atmosfera e no magnetismo do planeta naquele momento. Então, começando a mover desde o magma, né, do planeta, e as placas tectônicas também foram sentindo esse impacto e acabou então culminando com a primeira queda e a primeiro deslizamento de terra, né, digamos assim, da Atlântida. Então, o primeiro fato e o mais expressivo foi então essa guerra, né, que nós tivemos, que acabou abalando então todas as estruturas geofísicas daquele continente. E que depois, como efeito cascata, né, efeito dominó, foi se arrastando ao longo de muitos anos e até a sua queda derradeira, há mais ou menos 9.600 anos antes de Cristo. Milhões de pessoas, se não bilhões, foram atingidas, toda a sua população, ou quase toda, foi dizimada, né? Restando apenas aqueles que imigraram para outras terras, que na época, apesar deles possuírem um desenvolvimento científico, não possuíam um desenvolvimento tal qual o nosso hoje, no quesito espacial, por exemplo, né, ou de conhecimento geofísico. Possuíam sim outras áreas mais desenvolvidas, como arquitetura, como a própria questão energética, né? Porém não tinham tanto desenvolvimento tecnológico como nós temos hoje. Então apenas alguns povos conseguiram migrar, né? Em pequenas populações ainda, né? Então, que foram exatamente os responsáveis depois por desenvolver populações, né, em todos os outros continentes. Bom, então eu quis trazer um pouco dessas evidências e desse histórico que nós temos, né, sobre a Atlântida, mas com a finalidade de, claro, da gente poder raciocinar a respeito disso, né? Mas aí tu me pergunta qual a diferença que essa história vai fazer na minha vida, né? Se foi verdade, se não foi, se existiu, se não existiu. É justamente a moral dessa história toda, né? Que muitas vezes a gente foca tanto na questão tecnológica, científica, do nosso desenvolvimento, né, enquanto humanidade, porém esquecemos da questão moral, né? E nós já temos, então, nessas histórias, nesse continente antigo, um alerta muito grande, né, que muitas vezes só a evolução científica, a evolução tecnológica não é suficiente, né? A moral e a ciência devem andar juntos. Então, que a gente possa acender esse pequeno alerta, né, na nossa mente, e que sirva também como forma de entretenimento também esse vídeo, né, para que quem tem curiosidade no assunto possa estar se informando, enfim, né, buscando outros conhecimentos. E para quem quiser também procure esse livro que eu falei, na Atlântida e Lemúria, que é um livro bem no mínimo curioso para quem gosta do assunto. E um abraço, até mais, compartilhem e acompanhem o canal. Até uma próxima.